Pensa Manaus. Rotina, com Marcelo Seráfico. Hoje é dia de Pensa Rotina com o professor Marcelo Seráfico. Seja bem-vindo, professor. Bom dia. Bom dia, Diene. Bom dia, Rafael e ouvintes. Muito obrigado. Hoje o nosso tema é as implicações de algumas das decisões do governo Trump para a política internacional, incluindo, claro, o Brasil e a Amazônia, não é isso? Isso, Diene. A ideia é a gente desenvolver algumas interpretações, né, sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos e como isso nos impacta. Professor, a gente tem algumas decisões aqui, né, que o senhor listou para a gente, para tratar neste programa de hoje, nesta coluna de hoje. Por exemplo, a criação do Departamento de Eficiência Governamental, que tem aí à frente o Elon Musk, a decisão de não mais financiar o conflito entre Rússia e OTAN, que tem a Ucrânia como palco principal, a declaração de uma guerra tarifária contra México, Canadá, China e outros países fornecedores de bens e serviços para os Estados Unidos e a reiteração da retórica discriminatória contra grupos sociais específicos, né? Todos constituídos de trabalhadores empobrecidos. São temas que o senhor levanta para a gente neste Pensa Rotina de hoje. Isso, Rafael. Veja só, nesses primeiros meses, né, primeiros 2 meses do governo Trump, aquelas pessoas que estão ocupadas de observar o que acontece percebem uma alteração profunda na conduta do Estado norte-americano em relação a temas que vêm sitiando, eu diria assim, o debate público já há alguns anos. E não é um debate público apenas interno dos Estados Unidos, né? Quer dizer, a guerra na Ucrânia, por exemplo, não é uma questão exclusiva dos Estados Unidos da América do Norte, aparentemente nem tem a ver de modo imediato com os Estados Unidos, né? Porque essa guerra tem sido apresentada como se fosse uma guerra da Rússia contra a Ucrânia, quando, na verdade, é uma guerra da Rússia contra a Organização do Tratado do Atlântico Norte, né, a OTAN, que reúne vários estados europeus e tem como principal protagonista e financiador o Estado norte-americano, né? Além disso, desse tema que aparentemente é regional, mas que tem uma dimensão global, que envolve o poder, não é, sobre determinadas matérias-primas que estão na Ucrânia, envolve as políticas de segurança do Estado russo e dos Estados europeus, envolve, portanto, interesses que estão situados, localizados em vários estados nacionais da Europa, mas também no Estado norte-americano, né, se configurando como, eu diria, uma guerra de proporções internacionais. Ela pode não ser ainda uma guerra mundial, né, mas é de proporções internacionais. E quando o governo Trump se coloca na posição de acabar com a guerra, é muito curioso isso, né? O fim dessa guerra mobiliza os Estados europeus e a própria Ucrânia como se fosse uma grande traição, né? Quer dizer, a busca da paz nesse contexto, né? E sem discutir aqui o que está, o pano de fundo, né? A busca da paz se revela um problema aparentemente maior do que a própria guerra. Mas isso nos ajuda a ver que o que está em causa de fato tanto do ponto de vista dos Estados Unidos agora, quanto da própria Rússia, é o domínio sobre determinadas matérias-primas que estão localizadas no território ucraniano, né? E mais que isso, né? Uma certa concepção sobre segurança nacional que faz os russos, eu diria que com razão, né, se preocuparem com a exposição do seu território aos interesses dos Estados Unidos da América do Norte. E, no caso do Trump agora, promove um enorme recuo na organização do Tratado do Atlântico Norte. Quer dizer, alguma coisa que deveria ter acontecido em 1991, que era o fim da OTAN,
porque então acabou o Pacto de Varsóvia, digamos, eram as duas instituições militares que garantiam algum equilíbrio no contexto da Guerra Fria. E um dos compromissos que foram assumidos, né, tanto pelo Ocidente quanto pelo Oriente comunista, com o fim da Guerra Fria, era o de liquidação dessas duas instituições, na medida em que elas deixariam de ser necessárias fim da Guerra Fria. Todavia, isso não aconteceu. O Pacto de Varsóvia acabou, mas a OTAN, ao invés de ser liquidada, se expandiu. E os Estados Unidos da América do Norte estabeleceram bases militares em vários países europeus, né? E, portanto, meio que cercaram aquele território correspondente à Rússia. Esse é um problema, né? Então, veja, estamos diante da possível paz, né? E os setores ditos democratas dos Estados Unidos e os setores ditos democratas da Europa se mobilizam para retomar a lógica da própria OTAN. Aqui temos um problema muito sério, né? Quer dizer, se o ideal é a paz, como é que chegar a ela dessa forma, né, com uma negociação entre Estados Unidos e Rússia, excluindo inclusive a Ucrânia, né, traz mais problema do que solução. Esse é um ponto importante, me parece, e dá conta de uma profunda mudança nas relações internacionais, né, com essa atitude do governo Trump para fora, né, para o exterior, que inclui também ameaças, né, toda uma retórica, eu diria que belicista, em relação ao México e em relação ao Canadá em particular. Em alguma medida em relação à Dinamarca também. Quer dizer, quando o governo Trump ameaça o Canadá e a Dinamarca de tomar posse de seus territórios, transformando-os em extensões do território norte-americano, né, com vistas a, segundo o argumento, né, se apropriar tanto de bens que existem lá, no caso da Groenlândia, petróleo, mas no caso do Canadá, gás também, né, e romper com, digamos assim, com impostos que são cobrados, né, e que tendem a encarecer produtos comercializados nos Estados Unidos da América do Norte. Então, veja só, temos uma situação internacional aí em que os Estados Unidos apontam para fora, né, e dizem que querem estabelecer políticas de cunho nacionalista, né? A ideia é levar para dentro dos Estados Unidos bases industriais que foram exportadas, foram para fora do país e com isso geraram desemprego, né? E hoje os Estados Unidos são um país fundamentalmente, como vários do mundo, né, excluindo a China, produtores de serviços. O que os Estados Unidos produzem são serviços. Mas por que isso aconteceu? Porque produzir mercadorias fora se tornou mais barato para o público consumidor, para os consumidores norte-americanos. Quer dizer, então, inverter essa lógica não significa o discurso, né, digamos, de cunho nacionalista econômico, precisa ser avaliado dentro das condições de produção para saber se ele tem alguma consequência. Então, aparentemente, esse discurso não tem consequência econômica nenhuma. Política mobiliza bases. Como nós já vimos, inclusive, no Brasil isso acontecer, né? Um nacionalismo esquizofrênico, né? É um nacionalismo que vê o país como uma colônia. No caso dos Estados Unidos, é um nacionalismo que enxerga esse nacionalismo, né, que vem sendo, digamos, divulgado pelo governo norte-americano, é um nacionalismo que enxerga a reindustrialização do país como se fosse um esforço de natureza estritamente política, sem conexão com os últimos 40 anos do processo de globalização, também patrocinado pelos Estados Unidos, com vistas a aumentar a lucratividade de suas empresas, a acumulação de capital por essas empresas, não é? E subordinando vários países, inclusive via guerra, né, a uma lógica subordinada ao complexo industrial militar. Então, veja, do ponto de vista macro, digamos, do mundo, essas questões estão sacudindo, digamos, o que eu não chamaria de ordem, né, mas a desordem global. Agora, o que significa dizer que nós definitivamente estamos diante de um quadro completamente distinto e agora parece que colocado já no porão da história, que é o quadro de Bretton Woods, aquilo que surgiu depois da Segunda Guerra, que criou o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, né, uma série de organizações multilaterais
não é? E o que está voltando é uma tentativa de... se reforçando uma tentativa de unipolaridade violenta dos Estados Unidos da América. Qual é o problema? É que isso que se apresenta como uma tentativa, eu diria, quase desesperada, né, de retomada do poder hegemônico do governo norte-americano, para dentro dos Estados Unidos, implica um conjunto de medidas que visam transformar o que se chama de democracia norte-americana num governo de fato imperial. E essa ideia está contida num projeto público, chama Projeto 2025, encabeçado pela Heritage Foundation, em que se assentam as bases do que deve ser feito para assegurar algumas do que do ponto de vista da extrema-direita se consideram conquistas. O que seriam essas conquistas? A primeira é o benefício de todos os ricos, ou seja, o fim da taxação dos ricos, o fim de impostos para os ricos. Segundo, o achatamento da classe média norte-americana. Terceiro, o controle da opinião pública e dos dissidentes, daqueles que discordam do governo dentro dos Estados Unidos da América do Norte. Quarto, a expulsão de todos os imigrantes, ou o controle, né, das fronteiras, e isso implica, num primeiro momento, a demonização de grupos que não sejam os brancos, né, católicos ou, na verdade, cristãos e nacionalistas. Quarto, e aí isso é fundamental, um controle absoluto da máquina do Estado. Um controle do Congresso, um controle da Suprema Corte, de modo a que toda e qualquer decisão advinda do presidente dos Estados Unidos da América do Norte se imponha como se fosse uma lei advinda de um rei absolutista. Isso está em pleno curso, já foi ensaiado em outros momentos da história dos Estados Unidos, não é? Eu diria que com Ronald Reagan talvez tenha sido um primeiro momento, e agora se corre os norte-americanos, não é? Experimentam essa sensação de, claro, evidente avanço das oligarquias, né, que estão minando o que resta de democracia nos Estados Unidos, né, e que conta com a participação ativa desses senhores que até bem pouco tempo vinham sendo quase que idolatrados, que são idolatrados como empreendedores, como grandes realizadores, né, inovadores, que são os senhores das Big Techs, né, os senhores Bezos, Zuckerberg e Elon Musk. E, nesse caso, o Musk tem um papel muito importante, porque a ele foi designado no governo Trump, designada a função de coordenador desse departamento de eficiência governamental, que vem promovendo, de maneira atabalhoada, diga-se, né, uma limpa, digamos assim, uma tentativa de demitir centenas, milhares de trabalhadores do serviço público norte-americano. Às vezes a gente pensa, poxa, eles estão diminuindo o gasto público, não é? Que essa é uma ilusão comum, inclusive no Brasil, mas na verdade esse esforço está sendo feito como parte de um outro momento que virá, ou se tentará fazer vir, que é o de substituição desse tipo de trabalhador, dos trabalhadores que conquistaram esses lugares dentro do funcionalismo público norte-americano, por pessoas que são fiéis defensoras dessa perspectiva de extrema-direita. Ou seja, se sai de uma burocracia tecnicamente qualificada para militantes, não é? E no caso da extrema-direita, profundamente engajados nessas teses que envolvem discriminação, violência, né, brutalidade contra todo aquele que discorde da sua posição. Quer dizer, está se criando dentro dos Estados Unidos, ou digamos, está avançando nos Estados Unidos, essa ideia de inimigo interno, né, que é uma ideia que teve aqui no Brasil durante a ditadura militar, né, e que se tentou restaurar no período do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, notem, estamos vivendo um quadro da história
de que os Estados Unidos talvez seja o grande emblema de avanço dessa extrema-direita, não apenas do ponto de vista do discurso, da retórica, não é, que nós já conhecemos, uma retórica do ódio, uma retórica discriminatória, uma retórica sexista, xenofóbica, etc. Mas eles estão tentando promover lá alterações dentro do Estado americano que levarão a uma possível consolidação de uma autocracia. Eu acredito, Rafael, Ediene e ouvintes, que nós possamos colaborar muito com os trabalhadores, com a classe trabalhadora norte-americana, com a experiência que tivemos aqui no governo de Jair Messias Bolsonaro. Porque a gente pode dizer que as tentativas ocorridas aqui no governo Bolsonaro de implementar esse mesmo tipo de política, só que num país que não tem poderio bélico, né, e nem a capacidade de interferência no cenário mundial, como tem os Estados Unidos, foi um grande laboratório, né, das autocracias contemporâneas. Então, são autocracias que são colocadas, fazendo uso, que são intentadas, fazendo uso sistemático das redes sociais, não é? Infiltrando o Estado e destruindo completamente todas as conquistas do ponto de vista dos direitos sociais, políticos e civis que se vem obtendo no correr, no caso dos Estados Unidos da América do Norte, de 250 anos de história. Isso não é pouca coisa, é uma perspectiva, eu diria que distópica, de ruptura e de retorno, né, a um período nefasto da história, né? A gente olhando assim a posteriori, um período marcado não só por desigualdade, mas pela legitimação da violência e da brutalidade. E isso, em vários aspectos, né, nos remete a associações, relações com o que foi o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália, né? Então, é um momento realmente singular da nossa história. Quem tenha interesse em entender melhor o que está se passando nos Estados Unidos, eu recomendo muito fortemente a leitura desse projeto 2025, ou a síntese dele também, porque é um projeto o texto contém 920 páginas, em que se descrevem os objetivos e os métodos para alcançar os objetivos. Então, às vezes, a gente fica se concentrando nas questões do dia a dia, né? Nas polêmicas, e o Trump um mago em dissuasão, né? Quer dizer, chamar atenção para coisas que às vezes são secundárias, mobilizar, né, as redes e os jornalistas a tratar de questões que parecem absurdas, mas que ocupam, no final das contas, boa parte da nossa atenção por via do presidente dos Estados Unidos da América do Norte. Né? Digamos, no Brasil, a gente tinha aquelas declarações do ex-presidente no cercadinho, né? São essas coisas realmente que chamam a atenção, mas que não demandam grande atenção. Na verdade, a gente tem que olhar para os processos estruturais. E do ponto de vista estrutural, esse projeto do 2025 aponta para o caminho que os Estados Unidos da América do Norte estão trilhando, lamentavelmente. Caminho perigosíssimo e que merece atenção mundial, porque a nação com o maior poderio bélico, dominada por um poder absolutista, né, traz mais perigo ainda para a ordem mundial.